Boa noite a todos. Que Jesus, na sua paz, emane para nós todas as energias também de paz e que nosso coração receba. Neste momento vamos elevando nossos pensamentos ao Senhor da vida, que é em nome dele que estamos reunidos, em nome de seu Filho muito amado, Jesus Cristo. Neste momento em que nossas emoções afloram para receber os ensinamentos do Mestre, abrimos nossos corações e nossa mente e nossos braços para receber Jesus neste momento, junto com a corrente unificada de Jesus e Caridade, corrente essa composta dos trabalhadores desta casa, nobres trabalhadores, nossos amigos espirituais. Nosso coração hoje está emocionalmente tocado. Estamos em festa, porque recebemos nosso amigo, nosso irmão, Adeilson Salles, que é hoje ele o emissário do Mestre Jesus, para passar para nós os ensinamentos e toda a paz e todo o amor que Jesus recomenda que tenhamos no coração, junto a nossos familiares, amigos, as crianças que temos em casa, os jovens. Se conosco, Mestre amado, hoje, sempre, abraça-nos. Graças a Deus. Então, estamos aqui. Vamos chamar, então, a representante da USE, Renata Duarte, que vai falar sobre o nosso palestrante desta noite. Boa noite a todos. Desculpa que eu estou com uma voz um pouquinho rouca. Então, é com muita alegria que a USE Regional traz para Santos, né, para essa jornada de palestras. Ele já foi em Peruíbe, Itanhaém, São Vicente, e amanhã estará em Praia Grande, né? Ele está realizando um trabalho que é de suma importância. A primeira vez, o Adeilson, a propósito, ele é aqui da região. A primeira vez que eu vi o Adeilson, ele foi num congresso espírita. Adeilson falava para 2.500 pessoas. Qual surpresa foi a minha, depois de eu ouvir a fala dele, eu trabalhando com jovens, vi que aquela fala era diferenciada. E não só a Renata Duarte, que vos fala, acha isso. Eu já conversei com Haroldo Dutra Dias, já tive relatos a respeito do Divaldo Pereira Franco, que também percebe essa fala diferenciada de trazer o Evangelho para os dias atuais, para os nossos jovens. Esse momento que a gente vive hoje é muito importante. É muito importante porque, a partir de agora, a gente precisa repensar na nossa maneira de lidar com as nossas crianças e com os nossos jovens. E o Adeilson, no seu trabalho, vocês perceberão, ele traz isso para a gente. Tá? Então, a USE Regional fez um esforço, apoiada, claro, pela USE Santos e as USEs relacionadas às cidades que a gente está levando o Adeilson, para trazer esse irmão. É com muita alegria e emocionada que eu falo dele. Tá? Alguém aqui conhece o Adeilson? Quem conhece o Adeilson Salles? Pouca gente, né? É impressionante, ele anda o Brasil inteiro, e geralmente fala para 1.000, 2.000 pessoas. E ele é um dos poucos que ainda dá essa oportunidade para a gente de ir nos centros espíritas, né, trazer para próximo das casas essa fala que é tão importante. Então, vou apresentar um pouquinho do que é o Adeilson. Adeilson Salles é natural do Guarujá, litoral de São Paulo. É médium, escritor, palestrante, poeta premiado pela Prefeitura Municipal do Guarujá. Tem 90 livros publicados para crianças, jovens e adultos. Desse número, a grande maioria é dedicada à literatura infanto-juvenil. Alguns de seus títulos são paradidáticos e foram adotados em escolas públicas e particulares. Sua obra de cunho infanto-juvenil também foi adaptada para o teatro e traduzido para a língua inglesa.
O êxito de seu trabalho se reflete na participação constante nas maiores bienais e feiras do livro do Brasil. Atua como palestrante e contador de histórias em centros espíritas, escolas públicas e particulares, universidades e empresas. Então, não vou gastar mais o tempinho dele, não. Adilson Salles, para vocês, tá? Boa noite a todos. É uma alegria vir aqui ao Getal pela primeira vez, vir falar aos vossos corações, não é? Essa jornada para mim, que começou na sexta-feira em Peruíbe e vai se estender até a próxima quinta, no Guarujá, onde a gente encerra. É uma jornada em que eu vejo, para mim particularmente, uma jornada de profunda gratidão. Porque eu sou aqui da região, né? Hoje eu estou radicado no Recife, por isso que a palestra vai até meia-noite, não sei se avisaram vocês. Radicado no Recife, vim de longe, eu tenho a alegria nesses dias de ir a alguns lugares onde as pessoas me viram iniciar o meu trabalho, né? Eu tinha até cabelo naquela época, faz tempo. E hoje aqui no Getal, eu já ouvia falar do Getal quando eu morava aqui na Baixada, mas eu não conhecia a casa. Estou tendo a alegria e a honra de estar aqui com os senhores e com as senhoras para abordar um tema extremamente palpitante e instigante. A adolescência, a mediunidade e os conflitos emocionais. Quem tem filho adolescente aqui? Mas todos já foram adolescentes, né? Certamente. E tem muita gente que é jovem há mais tempo, como eu. É evidente que o espírito, quando reencarna, que vem à Terra com um projeto reencarnatório para que ele possa galgar os patamares da sua evolução, quando a gente vem para esse mundo, é como se nós estivéssemos chegando de viagem num local onde nós vamos apenas passar. Mas os encantamentos da vida aqui são tão grandes que nós acabamos nos embriagando de tantas coisas boas, de tantos prazeres, de tantas possibilidades de viver coisas maravilhosas, que nos esquecemos da nossa origem, nos esquecemos de quem somos. Mas a gente vai cumprindo aquele périplo, né, da infância, adolescência, depois vem a idade adulta, a gente casa, e a gente tem a clara certeza hoje, diante dos conflitos que o mundo experimenta, de tantos tormentos que a sociedade vem experimentando, que, sem dúvida alguma, a família é a nossa primeira oficina. É na família que nós nos deparamos com espíritos e com criaturas que já nos conhecem. Por isso que é tão desafiador viver em família. Porque fora de casa a gente coloca uma máscara social para agradar as pessoas, vem para o Getal ou vai para qualquer casa espírita, igreja, seja onde for, e a gente representa uma persona normalmente muito boazinha, não é? Porque é muito fácil ser uma pessoa boazinha 2 vezes por semana, 3 horas por semana, enfim. Mas quando nós voltamos para casa ou quando nós nos deparamos com as angústias e com os conflitos que nos visitam, é claro que a gente entra num processo de dificuldade. Eu lancei um livro na Bienal de São Paulo, em 2018, que se chama Inimigo Íntimo. E na orelha desse livro eu escrevi assim que o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. E a maioria das criaturas humanas hoje quer fugir de casa. Mas eu não estou me referindo a essa casa de alvenaria. Eu estou falando da nossa casa íntima. Eu estou me referindo aos processos de sofrimento, de angústia, de conflitos emocionais com os quais nós não conseguimos lidar e por isso a gente prefere viver no mundo, ou seja, atendendo aquilo que o mundo exige, dizendo sim para o mundo e raramente dizendo sim para nós mesmos, porque nós atendemos o mundo e ficamos negando muito daquilo que a gente anseia. Então a gente se adapta para ter os relacionamentos, a gente representa papéis, porque se eu não me comportar de acordo com aquilo que a sociedade espera de mim, eu não vou fazer parte do grupo em que eu estou ou que eu deveria estar identificado. Então a gente vive sempre uma luta angustiante. São os inimigos íntimos que habitam a nossa alma, que por vezes querem aflorar. A psicanálise chama isso de recalques, nós carregamos muitos recalques, muitas coisas que nós sonhamos e queremos ter. É melhor ficar aqui em cima, né, pessoal? Porque ninguém ali atrás está me vendo, né? Desculpa, tá?
porque muitas coisas que nós queremos ter e queremos viver, nós não conseguimos. Então, realmente é uma batalha interior e é constante isso. Imagine você, então, que tem filho adolescente, ou você que tem sobrinho, vizinho, seja lá quem for. Imagine se é fácil ser jovem nos dias de hoje. No meu tempo, era mais fácil, porque meu pai dizia assim, cala a boca, e eu calava. Mas pai, cala a boca. Mas, nem mais, quem manda sou eu. Porque quem banca a tua vida sou eu, então tu não tem direito a falar e expressar opinião. Era uma educação violenta e impositiva. Mas a gente obedecia e atendia. Mas o processo de modernidade, de transformações sociológicas que a humanidade vem experimentando, traz para nós muitos desafios hoje. Tanto para o jovem, para a criança, quanto para o adulto. Imagine você que me ouve aqui, que existem crianças ligando para o CVV. Ligam para o CVV e dizem assim, moça, pede para minha mãe ficar em casa porque eu estou há muito tempo sozinha. Ou ligam para dizer o seguinte, moça, pede para o meu pai parar de bater na minha mãe. Sem contar o grande número de adolescentes que estão aturdidos. E a cada dia que passa, chega a notícia de um que se jogou ali, o outro se matou aqui, e a gente fica olhando, parece que não entendemos essa pandemia que está tomando conta da sociedade, porque para a maioria das criaturas a vida não tem muito sentido. Especialistas da área do comportamento humano asseveram que comprar um carro novo vai lhe garantir felicidade por 15 dias. Cuidar de um parente idoso com Alzheimer vai lhe garantir felicidade para o resto da vida. Nós estamos perdendo muito da nossa essência, acreditando que somos daqui. Por isso que essa viagem é maravilhosa. A gente chega até a esquecer que um dia a gente vai pisar num gesso assim, igual o Gugu pisou. Porque a vida é frágil como um gesso mesmo. E a gente não se dá conta, a gente é dono de uma presunção, de uma arrogância, que muitas vezes se manifesta e se traduz depois em estados mórbidos de enfermidades que acabam se instalando dentro da nossa alma. Então a gente precisa fazer uma viagem, eu vou falar um pouquinho sobre os conflitos emocionais na adolescência, mas gostaria de alertar aos senhores e às senhoras que a minha fala não é exatamente apenas para os jovens, é principalmente para os pais. Eu faço muitas palestras em escolas pelo Brasil afora, e quando sou convidado para falar para jovens, nos congressos espíritas, ou nas escolas aí pelo Brasil, universidades, as pessoas me dizem assim, fazendo um convite, você vem falar com os nossos jovens? Eu digo, vou, com o maior prazer, mas existe uma condição. Mas qual é a sua condição? A condição é falar com os pais. Porque na maioria das vezes o problema está nos pais. E aí as pessoas se surpreendem e começam a refletir nessa dura realidade de que nós muitas vezes queremos levar para os nossos filhos o legado das coisas que nós não gostamos que deram para nós, mas nós queremos repetir o modelo, asfixiando os nossos filhos, exigindo que eles sejam algo que eles não são, não é? A gente passa pelo processo da orfandade emocional. Quando eu era criança, adolescente, quando se falava em órfãos, eram apenas aqueles que não tinham pai e mãe. Hoje, os órfãos emocionais são aqueles que têm pai e mãe dentro de casa, mas não têm pai e mãe dentro da própria vida. Por isso, essa fragmentação da sociedade. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 775, Allan Kardec indaga aos imortais: quais seriam para a sociedade as consequências do relaxamento dos laços familiares? E os imortais respondem categoricamente, 2 palavrinhas, 3, uma recrudescência do egoísmo, aumento do egoísmo. Resposta profética. Profética, porque o egoísmo está entronizado no coração do homem moderno. E a família fragmentada. E a sociedade é o reflexo da família, não é assim? É, pessoal? Pessoal, tem que responder logo para acabar logo, tá certo? Já fizemos um combinado aqui. Não vai até meia-noite, tá certo? Vocês não vão
sofrer essa noite aqui comigo. É muito importante que a gente comece a mudar o nosso olhar. A gente vem numa casa como essa, absolutamente bem estruturada para nos receber. Estruturada materialmente e estruturada espiritualmente. E tem muita gente que vem aqui que acha que vem, eu tomo passe, trago a sacolinha, não é? Dou minha contribuição, ótimo, a gente tem que contribuir mesmo. Mas não é isso, só isso apenas. É muito mais do que isso. A questão não é vir aqui porque o socorro está aqui para ser prestado. Os grupos de estudo que aqui se manifestam têm para nós uma proposta de dar aquela água que você tem que beber para que você não tenha sede amanhã. A palavra do Cristo, se beberes desta água jamais terá sede, aqui eles oferecem dessa água. A questão é se nós estamos querendo beber dessa água. Mas não é beber dessa água aqui nessa hora que a gente passa, é beber dessa água dentro de casa. É mudar alguns conceitos, é parar de olhar para o filho, ou parar de olhar para o pai, ou parar de olhar para a esposa, ou para o marido, como se você estivesse olhando apenas um amontoado de células, lidando com o corpo, quando na verdade você não está lidando com o corpo, você está lidando com um espírito imortal. Então quem tem mais de um filho, vai entender muito bem o que eu estou querendo dizer. Tem filho que você coloca no alto da montanha, empurra, nem assim o danado rola. Mas tem filho que você coloca lá, quando você vira para olhar, ele já bateu asas e voou, porque ele tem uma maturidade diferente. Não dá para educar os filhos todos do mesmo jeito, porque eles são diferentes, são espíritos diferentes, com necessidades diferentes, como nós tivemos as nossas necessidades na infância. O mundo vem passando por transformações e nós termos a janela do espiritismo para olhar para a nossa realidade hoje é muito diferente. Ninguém está aqui, ou a doutrina espírita não tem uma proposta de salvação. Se alguém está aqui achando que vai ser salvo, está na religião errada. Não é aqui que se salva. Aqui a gente tem trabalho, tem que se educar, tem que aprender e tem que trabalhar por dentro. Por dentro, o que é o mais difícil. Então hoje, quando você se aproxima ao Natal, e você diz assim, eu vou dar um celular moderno para o meu filho, porque ele estudou direitinho, passou de ano, eu vou dar um celular para ele. Não se esqueça, que o que menos se usa hoje no celular é para fazer ligação. Com celular você acessa qualquer conteúdo pornográfico. Com celular você pode pedir um cigarro de maconha pelo WhatsApp, como se pede pizza. Com celular você pode acessar uma página que te ensine a se suicidar. Eu tenho falado em muitos lugares, e tem uma mãe me procurou em um estado do Nordeste para me dizer que pegou o filho de 9 anos assistindo filme pornográfico. Eu falei, a senhora deu o celular para ele? Ela falou, dei. Eu falei, a senhora não sabia que isso podia acontecer? Como os pais são inocentes, né? Acessa o que quiser. E para acessar o que se mostra, o que se vende, o que se dá no mundo de hoje, a gente precisa orientar os nossos filhos. Então é muito bacana que a gente faça as nossas atividades, contribua, pratique a caridade. Mas e em casa? Que existem jovens com as mãos estendidas pedindo socorro e ninguém vê. E em casa, você conhece seu filho? Você conhece seu filho? Ou seu filho se mostra para você dentro das normas que você estabelece dentro do lar? Você fala com seu filho? Está na hora de parar de falar. E tem que começar a conversar com ele. Porque falar não nos permite conhecer a outra parte. Conversar, você tem que parar para ouvir. Espera aí, quem é? Ele está falando, deixa eu ver o que ele está dizendo. E eles falam até no silêncio que fazem. No silêncio de ficar trancado dentro do quarto. No silêncio da irritabilidade de não querer ficar em companhia da família. Nas frases soltas, eu queria dormir, nem queria acordar mais amanhã. Cuidado, sinal de suicídio. Desejo suicida. Então a gente precisa ter um olhar diferente, treinar o ouvido para escutar. Escutar a esposa, por exemplo. Escutar o marido.
As nossas enfermidades, mesmo aquelas que se manifestam no corpo, elas começam no espírito. O espírito enferma e depois de um tempo ele somatiza, porque algo não anda bem dentro da gente. Nós viemos aqui essa noite, todos nós, porque nós estamos com uma sede imensa. Sede de beber aquela água que o Cristo ofereceu para a mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Se beberes desta água, jamais terás sede. A sede que aplaca as nossas angústias. A sede que inquieta o nosso sono. Sede de pacificação interior, para que a nossa pressão arterial, o nosso metabolismo não se altere com tanta facilidade e eu não me irrite tanto quando as pessoas não correspondem àquilo que eu desejo. Nós passamos a maior parte do tempo querendo mudar as pessoas. Preste atenção. A gente não aceita as pessoas. Eu não aceito como meu filho é. Ele tem que ser como eu quero, porque senão fica difícil amá-lo. Eu não consigo amar os diferentes. Eu não consigo amar meu filho se ele se mostrar longe das expectativas que eu criei para ele. Então veja que é uma luta e uma construção íntima, pessoal. Quando a gente experimenta essa hora que a gente permanece aqui dentro, por que nós nos sentimos bem? Por que você, durante o dia, carrega 2 toneladas nas costas e você diz assim, nossa, eu preciso ir para o Getal para poder tomar um passe, para me sentir melhor? Por quê? Porque nós vivemos angústias, inquietações, não administramos as nossas emoções, não conseguimos lidar com os reveses, e a gente vai acumulando. A gente se sente bem essa hora que estamos aqui, porque nós nos permitimos agora aquietar o coração, a mente, para poder nos colocar à disposição dos benfeitores espirituais. E ainda assim tem gente que não desliga o celular. Acha que Deus vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Nós somos espíritos imortais. Nós estamos transitando pela Terra, vivendo uma experiência humana, como uma proposta evolutiva para cada um de nós. E a gente precisa ter essa clareza. Nós precisamos ser honestos com a divindade. E é lá no palco, na oficina do lar, que o bicho pega. Se agora nós temos uma família tranquila, equilibrada, nós temos dores que vêm da própria herança educativa que nós recebemos dos nossos pais. A maioria das pessoas tem dificuldades emocionais. Tem dificuldade. E aí a gente tem que parar, refletir um pouco. Espera um pouquinho, acho que eu tenho que mudar um pouco a minha visão. Eu tenho que olhar para o meu filho de uma outra maneira. Eu tenho que parar de gritar, de adjetivar, de comparar com o filho dos outros, porque eu crio lesões emocionais, eu ergo barreiras invisíveis e a gente não consegue se comunicar. Eu fiz um seminário sábado, o nome do seminário era Construindo Pontes de Relacionamentos entre Pais e Filhos. A gente falou 3 horas. Aí eu usei um e-book que nós escrevemos, que vamos disponibilizar gratuitamente na internet, que se chama 7 Passos para você construir relacionamentos significativos e saudáveis com seu filho. Primeiro passo, para de falar com ele. Segundo passo, começa a conversar. Mas deixa ele falar, viu? Não leve a receita de bolo pronta, deixa essa alma se mostrar para você. Porque tem filho adolescente que tem mais juízo do que o pai, que se comporta como adolescente irresponsável. Para de falar, começa a conversar. E o terceiro passo seria: participe da vida do seu filho. Comece a participar. É tão diferente. A gente vive num automatismo. Acorda de manhã, as mesmas coisas, os mesmos vícios, e a gente perde a oportunidade de entender que aquela logística dentro da tua família, embora alguns não te agradem, aquela logística foi feita para você. Você não sabe, nem eu, quando nós nos reuniremos de novo com esse agrupamento familiar, do qual fazemos parte hoje. Então a gente tem que parar,
deixa eu respirar um pouco. Por que eu estou sentindo uma dor de cabeça na segunda-feira, tomo remédio, ela melhora. Aí vem a dor de cabeça na terça, tomo remédio, ela melhora. Aí vem a dor de cabeça na quarta, tomo remédio, ela melhora. Vocês já viram aquela luzinha vermelha que acende no painel do carro? Já viram, pessoal? Os desencarnados já responderam. Pode responder os encarnados agora, por favor? Vocês já viram aquela luzinha vermelha? Então, você tem um carro e você anda com ele só nas ruas esburacadas. Chega uma hora que a luzinha acende, dor de cabeça. Aí você vai tomar analgésico, a luzinha apaga. Chega uma hora que a luzinha fica acesa direto. Aí você faz o quê? Vai no médico. Chega no médico, ele diz para você, olha, você tem que operar. Ou você muda de conduta, para de beber, para de fumar, muda alguns comportamentos bélicos, emocionais, que te violentam e que te trazem enfermidades, ou você opera. Não, doutor, eu prefiro operar. Aí você vai, opera, para de piscar a luzinha vermelha, a dor de cabeça cessa, e depois você volta a andar novamente nas estradas esburacadas do vício. E aí chega uma hora que vai ficar acesa direto a luz e não vai ter solução. Então o corpo vai emitindo sinais, vai sinalizando das coisas que estão acontecendo. Aí as pessoas falam, tem que caminhar, tem que andar. Aí você não vai, daqui a pouco está diabético. Tem que caminhar, tem que andar, tem que fazer a dieta. Aí você não vai. Aí daqui a pouco você está com a sua pressão arterial alterada. E para quem é diabético, ter também problemas de pressão é complicado. Não é assim? E a gente fica sem entender, porque a vida vai mandando mensagens. Vai mandando mensagens. Manda mensagens do trato que nós temos com o corpo e manda mensagens também dos relacionamentos na intimidade da nossa casa. E eu não estou falando ainda do fator da mediunidade, dos fatores espirituais da vida da gente. Porque nós somos espíritos imortais, revestidos de um corpo momentaneamente. Mas a gente segue arrastando pela vida, às vezes carregamos sacos de mágoa, de rancor, sem esquecer o que nos disseram há 10 anos atrás. Não, eu não vou perdoar. Você está juntando lixo. Você está dormindo com aquela pessoa há quantos anos que você odeia, porque você não esquece ela. Então a gente tem um malveso de cultivar essas coisas que nos infelicitam. A gente tem o malveso de alimentar monstros diariamente, dando ração, e quando vamos nos deitar, a gente acaba adormecendo e levando esse monstro para a cama conosco. Tudo isso nos infelicita, nos faz doentes e prejudica a nossa vida imensamente. Daí a mensagem do Evangelho nos pedir para que a gente possa trazer compaixão para os nossos relacionamentos. No trato com o filho, no trato com a esposa, no trato com o marido. O que eu vou dizer agora para os senhores e para as senhoras não é eu que acho, tá certo? É o fruto da minha experiência andando pelo Brasil. Quero dizer também que eu não estou aqui na condição de pai que acertou tudo. Eu estou aqui na condição de pai que errou bastante. Só que eu acordei e percebi que eu precisava mudar. Porque eu não sabia tudo, não sei. Não podia ficar em cima do pedestal, porque o pai tem que se humanizar para se aproximar do filho. Porque aí sim o relacionamento se fortalece. Do número de jovens com os quais eu tenho contato durante o ano, e olha que são muitos, aproximadamente 90% diz assim para mim: eu gostaria tanto que o meu pai pegasse no meu pé, que meu pai brigasse comigo, que meu pai se interessasse por mim, que meu pai estivesse dentro da minha vida. Eu estou falando pai, mas entenda-se pai e mãe, né? Essas são as palavras deles, pedindo socorro. Aí de repente, como aconteceu ontem, eu estava aqui em Santos, né? Eu recebi uma mensagem vinda de Recife, um garoto de 14 anos se atirou do prédio. Mora no bairro Casa Forte. O bairro Casa Forte em Recife é um bairro de pessoas ricas. Quem morava lá, não porque era tão rico, mas porque ele morava numa casa muito bonita e confortável, era o Ariano Suassuna. Há um mês passado, o filho de 18 anos
do dono da maior rede de drogarias do Nordeste. Estava com a família na sala. De repente saiu, foi para o parapeito e se atirou do 17º andar. Mas ele não decidiu aquela hora fazer isso. Esses processos, eles vão se instalando na nossa alma. E ainda mais os jovens, que hoje têm tudo à disposição. Sexo banalizado. Não é? Eu sempre dou esse exemplo. Antigamente você ia numa padaria ou em algum lugar pedir um café. Não é que antigamente seja melhor não, viu pessoal? Só estou dando um exemplo. Você ia pedir um café, te dava um café. Hoje você vai em qualquer lugar, pede um café, eles dizem assim, apresenta um leque. Você quer fraco, forte? Então você tem tudo. E esse tudo faz com que muitas vezes as coisas se tornem banais, sem importância. Então hoje você tem iPad, iPhone, mas não tem iPai, iMãe, iFamília. Essa é a dor dos nossos tempos, que pode ser curada com abraços, com ouvido. Quantas pessoas me mandam mensagem, garotos que querem se suicidar, a avó que me diz, olha, o meu neto é trans, o pai colocou para fora de casa e ele veio ficar comigo, mas eu estou tendo dificuldade em aceitar meu neto, o senhor pode me ajudar? E aí, e é problema de tudo que é jeito que você imaginar. E você vai observar, no fundo, você peneira tudo, vai perceber que é uma falta de tolerância, uma falta de compreensão, um pouco de boa vontade. Fica o pai do lado de lá na trincheira, achando que é o dono da verdade. Fica o filho do lado de cá, sem querer se aproximar do pai. Ninguém dá um passo para a conciliação, para a aproximação, para a amorosidade, para a humanidade. E tem gente que passa anos assim, até que por uma conjunção de fatores, doenças degenerativas se instalem na alma da criatura, no corpo. Aí vem o câncer, vem outras situações, não é? Que juntas, com vários componentes, fazem com que a pessoa adoeça. E a gente não entende que o bom da vida é o simples, é a harmonia, sem tantas exigências. Tem garoto que quer se matar porque durante um período da vida tirava muitas notas altas, ao ponto do pai construir um personagem, não é? Orgulho do pai, e coloca no Facebook, isso e aquilo. Aí de repente ele entrou num processo difícil, emocional, começou a tirar nota baixa. E para não decepcionar meu pai, eu prefiro me matar. Não é? Então aí o garoto e a garota crescem, pensando que todos os desejos que eles têm são direitos adquiridos. Aí vem uma frustração, não consegue lidar com frustração. É o caso realmente dos órfãos emocionais. Isso vem destruindo a nossa sociedade. Isso vem trazendo sofrimento para em todos os lugares, em todos os lares. Eu vou falar no Macapá, no Amapá, e eu vou falar lá em Porto Alegre. Eu falo para rico em Porto Alegre, falo para rico no Macapá e para pobre em Porto Alegre. Mas a miséria moral é a mesma. É a mesma miséria de não entender que ser afetuoso, afetivo, cuidar do seu idoso em casa, dizer não para o seu filho, mas não é dizer não gritando, espancando, é dizer não com amor. Não vai porque eu te amo. Não vai porque eu amo você e você não pode fazer isso agora. Mas às vezes a gente faz assim, teu filho vem da escola, traz 10 notas, 10 disciplinas, tira uma nota baixa, 9 altas. Qual é a nota que a gente valoriza? Hein, pessoal? Abaixa, né? Isso é educação, minha gente? Existe uma cobrança, porque nós achamos que a felicidade dos nossos filhos está no diploma da USP, da Unicamp, em Harvard, em Cambridge, em Stanford. Se o seu filho não tiver valores éticos morais, ele não vai ser feliz em lugar nenhum, com diploma nenhum. Pode ser inteligentíssimo, vai ser um déspota da inteligência, porque não tem ética moral, não tem humanidade para lidar com as coisas, com as pessoas, com os animais, com o planeta, com nada. Então o nosso conceito qual é? Vamos colocar nossos filhos na melhor escola de Santos? Claro, temos que colocar.
Mas é importante que o seu filho tenha valores éticos morais. Quando a gente fala de evangelização, a gente não fala de santificação. A gente fala de passar valores que muitas vezes a família não está se dando conta que são importantes. Quando eu comecei a escrever, para chegar nesses 90 livros que a gente tem publicado, eu comecei a escrever romance. Aí diziam para mim, aí eu lancei o primeiro livro infantil, vieram me falar, mas rapaz, você vai escrever para criança? Não vende livro para criança. Você tem que escrever romance para vender, para ganhar dinheiro. Ainda bem que eu teimei. Aí eu publiquei um livro para minha netinha pela Federação Espírita Brasileira em 2007, na Bienal do Rio de Janeiro. Aí a minha vida se revolucionou, mudou. Só que a minha netinha cresceu, ficou teen. Aí eu fui procurar livro espírita, não tem para adolescente. Aí eu comecei a pedir ajuda de Deus, dos espíritos amigos, e comecei a escrever livro para jovens. Aí eu comecei a sofrer de uma doença, uma hemorragia literária. Eu escrevo compulsivamente. Só que hoje, por ser pai, por ser avô, e ter errado também como pai, eu tenho que dizer para quem é pai que nós precisamos visitar, revisitar os nossos conceitos educativos. Então, eu comecei a escrever para os pais também. E agora eu escrevo para pai, para filho, para criança, para jovem. Por quê? É urgente que nós acordemos. Não fique pensando que as coisas só acontecem na casa dos outros. Não, na minha casa não. Meu filho não, eu mando. Você não manda, você não tem procuração no cartório como dono da vida do seu filho. Então você é amigo. Não, amigo não, pelo amor de Deus. Seu filho também não está precisando de amigo não, ele precisa de pai. Pai com P maiúsculo, presente. É disso que eles precisam. Daquele pai que às vezes não consegue dialogar muito bem, mas que ele fala pelo exemplo silencioso, que é um discurso sensacional. E quando ele passa na sala, o garoto vê aquele super-herói. Vê aquela pessoa que é referência. E tudo que a gente vive, não podemos nos esquecer que tem a dimensão espiritual. Paralelo à vida que nós temos, existe uma conexão com o invisível. E a gente atrai para o nosso lar consoante o que sentimos, consoante o que pensamos. Eu gosto de dar exemplos. Fui fazer uma palestra lá no Rio de Janeiro, numa casa muito grande, no bairro mais rico do Rio de Janeiro. Frequentada por artistas da Globo. Um dia eu fui lá fazer palestra, quem estava lá cantando? Zélia Duncan. Falei, nem preciso fazer palestra, eu quero assistir ela cantar aqui, que é uma maravilha, né? Me pediram para falar para pais e filhos, jovens. E eu falei 1h30, e depois me pediram para responder perguntas. E eu fiquei respondendo perguntas. E sobrou uma pergunta. E a moça que estava na mesa, lendo a pergunta para mim, ela ficou um tempo assim, reflexiva, olhando para a pergunta, até que ela voltou-se para mim e disse, a pergunta era a seguinte: eu sou a pior pessoa da minha casa. Eu tenho certeza que se eu não existisse, a minha família era mais feliz. O que é que eu faço? Eu não estava diante de uma pergunta, eu estava diante de um grito de socorro, não é verdade? E aí eu comecei a responder, tentando fazer o contraponto entre o pensamento da criatura, que se achava a pior pessoa da casa, para poder levar uma mensagem, para tentar desconstruir, pelo menos ali em alguns minutos, eu queria falar algo, né? E eu comecei, você, para mim, deve ser a melhor pessoa da sua casa, porque está lá para desacomodar os outros. E eu desejo sinceramente que todos os senhores e as senhoras, me perdoem a colocação, voltem para casa bem perturbados hoje, bem reflexivos acerca dessas questões. E eu fui falando e comentei por 10 minutos aquela pergunta ou aquele pedido de socorro. Quando terminou, nós fomos para o autógrafo. E como a casa era grande, estava muito cheia, a fila do autógrafo estava muito grande. Eu estava autografando, quando fizemos o sinal para o próximo se aproximar, veio uma família inteira. Uma mulher jovem muito bonita, um homem jovem muito bonito,
com um menino de aproximadamente 12 anos, muito bonito, e um outro menino de 7 anos. O menino de 12 anos trazia um livro meu para adolescente nas mãos. Aproximou-se, eu autografei, nós nos abraçamos, e eu disse para ele assim: posso abraçar seu pai? Ele me disse: pode. O pai se abaixou, porque eu estava sentado, para me abraçar. Me abraçou, e quando ele foi soltando, ele já começou a chorar. Mas ele não chorava assim discretamente. Ele chorava convulsivamente, de soluçar. Como eu tinha que atender as outras pessoas, eu não pude dar atenção a ele. Ele saiu, foi para o lado, embora com a esposa e com os 2 filhos, e depois que terminamos a sessão de autógrafos, eu soube que quem tinha feito a pergunta dizendo que era a pior pessoa de casa tinha sido aquele menino de 12 anos. Veja você. As palavras, elas dão vida, as palavras adoecem. Então, como é que nós nos dirigimos? Como é que eu educo? Como é que eu educo? Com a força do berro? Não, você não está educando, você está afastando seu filho. Como é que eu educo? Adjetivando? Não, você está fazendo bullying com seu filho. Qual é o jeito de educar então? O jeito de educar é sendo pai. Sim, não, não pode, eu te amo. Porque em toda relação cabe a palavra eu te amo. Mas se você não consegue dizer eu te amo, vamos relembrar aqui aquele filme Avatar. Lembram desse filme Avatar? No filme Avatar, os personagens não diziam assim, eu te amo. Eles diziam assim, olhe para mim, por favor. Eles diziam assim, eu vejo você. Nós precisamos ver as pessoas. Nós nos acostumamos tanto e relaxamos com as belezas da vida. Você vai trabalhar todo dia, vai pela praia. Chega um dia que a praia não existe mais. Existe a chuva quando chove que você se queixa. Ou o sol que está muito quente e está calor. Mas você não vê a praia. Da mesma forma, a vida é tão automática, a gente coloca no automático, que você entra em casa, teu filho está na sala, você passa. Você sai para trabalhar, você não viu a camisa que ele estava. A gente faz isso com a esposa, a gente faz isso com o marido, fazemos isso com os nossos filhos. Nós precisamos ver as pessoas. Porque tem muita gente que enxerga, mas não vê. E é esse o sentido da vida, ver, e eu vou me enxergar no outro, nas respostas que ele me dá, mesmo naquelas que eu não gosto de ouvir. Porque nós temos o malveso de querer conviver só com quem nos elogia, com quem passa a mão na nossa cabeça. Se alguém fala alguma coisa, a gente já quer se afastar. Então, são sinais da vida, são as sinalizações. E evidentemente que a mediunidade está presente, segundo Allan Kardec, no item 159, capítulo 14 do Livro dos Médiuns, ele escreveu assim: todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, é por isso mesmo? Hein, pessoal? É o quê? Estão com medo de falar? Médium. Ou estão precisando ler Kardec, hein? Todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, é por isso mesmo? Médium. Ele não escreveu assim, todo aquele que sente em um grau qualquer a partir dos 18 anos, é por isso mesmo médium. Ele escreveu assim? Então significa que a mediunidade está presente nos adolescentes, ou não? Claro que sim. Como o nosso tempo é curto, não vai até meia-noite, deixa eu acelerar aqui. Então, onde estão os garotos médiuns e as garotas médiuns? Onde? Nos consultórios, sendo diagnosticados com transtornos, ouvindo vozes que pedem para que eles se matem. O movimento espírita está falhando com os jovens. Muita gente ainda acredita que evangelizar é catequizar. É passar conteúdo como se passa conteúdo na escola. Evangelizar é promover vivências, para que a criança sinta, registre valores éticos morais, a natureza, a convivência, a prática e a vivência de Deus
nas coisas possíveis, como por exemplo pegar um chinelo para o avô. Então, diante disso tudo, está na hora de nós voltarmos para casa, para dentro de nós. Porque foi essa a proposta do Cristo que o Espiritismo veio nos convidar a reviver. Fazer uma introspecção sincera, ficar em frente ao espelho, quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto mesmo. Faz tanto tempo que eu não digo eu te amo para alguém, eu preciso dizer, eu preciso abraçar, eu preciso me esvaziar das angústias que me sufocam, que me asfixiam, como nós escrevemos no livro O Inimigo Íntimo. E tem gente que diz assim, vamos fazer o evangelho no lar? Vamos. Pega a criança, coloca na cadeira. Aí pega o livro original de Kardec, pelo amor de Deus, nada contra Kardec, né? Pega o livro original e começa a ler. Coitada da criança. Já pensou a tortura para a criança? E tem gente que quer que a criança fique quieta. Só se você amarrar e sedar. E tem uns que tem uma pilha alcalina que não acaba. Eu hoje passei a manhã inteira sentado com a minha neta no chão, e estou bem feliz por isso, né? Sentei no chão e ela tem um unicórnio que faz cocô. E pegava a massinha e enfiava lá num buraco do unicórnio, depois você mexe uma manivela, vai saindo aquela coisinha embaixo, né? E ela olhava para mim, olha vô, e ria que se acabava. Aí eu tive que dar banho, limpar o bumbum do unicórnio. Essa foi a minha manhã, mas foi uma das melhores manhãs da minha vida. Então, há um tempo atrás, eu pedi aos Espíritos e a Deus, eu disse assim, Senhor, eu sei que é difícil para as crianças, os evangelizadores precisam de ajuda, me inspire a escrever. Vocês sabem que o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem 28 capítulos, não sabem? Pessoal, sabem ou não sabem? Faz assim com a cabeça só. Então, aí eu pedi aos bons Espíritos, e numa prece muito sentida assim, fechei meus olhos e falei, Senhor, me ajuda a escrever uma história infantil para cada capítulo. Quando eu acabar a 28ª, o Senhor pode até me levar da terra, porque eu terei cumprido a minha missão. Um ano depois, eu estava escrevendo a 28ª história. Quando eu acabei, eu ajoelhei, Senhor, não me leve agora, pelo amor de Deus, porque eu quero escrever também para os jovens, né? E aí nós lançamos Jesus e as Crianças. Eu preciso, como tem muita gente que não me conhece, não é? E não é crime não me conhecer, muito pelo contrário, eu estou falando um pouco do meu trabalho para deixar a mensagem para vocês. Eu tenho um canal no YouTube chamado Academia de Pais, onde eu converso com os pais. Na verdade, eu tento fazer a ponte do jovem com os pais. Então, se você quiser conhecer, está lá. Ou me seguir no Instagram, ou me seguir no Facebook. E a maioria dos assuntos que eu trato falam do comportamento humano. Nós lançamos um livro na Bienal do Rio de Janeiro, agora em setembro, que se chama Vossos Jovens Profetizarão, que fala justamente da mediunidade na adolescência. E a mediunidade na adolescência hoje, infelizmente, é um dos fatores que acabam deflagrando ideações suicidas. O livro foi lançado e a primeira edição se esgotou. Vou dar um spoiler para vocês. O livro começa no mundo espiritual, uma palestra só para jovens. Parte dos jovens havia se suicidado. Parte dos jovens com ideações suicidas. Então, depois do sono físico, eles foram levados para essa palestra. Chegando lá na palestra, muita gente, o grupo de espíritos que passou o livro, observou uma adolescente que arrancava tufos de cabelo da cabeça. E um indagou para o outro, por que será que ela faz isso? Nesse mesmo instante, uma voz feminina se aproxima do grupo e começa a falar, e todos se viram. Era Ivone Pereira. Ela, que é catedrática em suicídio, porque se matou 3 vezes, iria fazer a palestra para os jovens. E ela, com a mediunidade que todos conhecem e com o legado que ela deixou, também no livro fala sobre mediunidade na adolescência. Não compre o livro e diga assim, filho, comprei para você. Não, a primeira é para você ler, pai e mãe. Porque você vai perceber nas entrelinhas da história muitas coisas que vão te auxiliar a mudar um pouco a visão, mudar os teus óculos, para que você possa compreender melhor como é difícil educar nos dias de hoje, com a demanda que o mundo oferece.
o seu filho e a sua filha sofrem um bombardeamento natural, nós que queremos que eles façam, né, tenham êxito profissional. É uma cobrança terrível. E o mundo apresenta os modelos, os protótipos de felicidade nos quais eles querem se enquadrar. Eu estava em Brasília o mês passado, 2 adolescentes me procuraram para conversar particularmente. O mesmo assunto. Falei com uma, depois com a outra. E elas vinham falar comigo e já começavam a chorar. E diziam assim: eu olho no espelho e não gosto de nada do que eu vejo. Ou seja, no espelho ela quer ver aquilo que a mídia apresenta como padrão de beleza, não é? E como possível êxito para a felicidade. Então a gente tem que estar antenado, conectado. Eu não tinha muitos livros, na verdade eu não tinha livros para trazer. Os livros acabaram no domingo. Aí eu liguei para a editora, pedi para mandar alguns títulos, eu peguei hoje na rodoviária de Santos. Evidentemente que não estão aí os 90 títulos, né? Seria impossível. Mas tem alguns títulos que eu trouxe para mostrar o meu trabalho para os senhores e para as senhoras. Tem romance para jovens, tem livro para adolescente, para os pais, tem inimigo íntimo. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, fique absolutamente à vontade. É importante trazer o Cristo, não com a minha interpretação de quem fez 60 anos agora em outubro. É importante trazer o Cristo numa linguagem inteligível para a criança, numa linguagem inteligível para o adolescente. Eu escrevi o livro Paulo Estevão para jovens, que tem o prefácio do Haroldo Dutra, e eu lancei em 2013, junto com ele, no litero musical que nós fizemos lá em Belo Horizonte. Eu lancei Leon Denis Fala aos Jovens, que tem o prefácio do André Trigueiro, que vai estar em Santos agora, nos próximos dias. Ele chega, eu volto, né? Eu vou lançar no começo do ano Nosso Lar em Poesia para Jovens. Eu escrevi a história do Nosso Lar totalmente em poesia. Esse tem o prefácio do Divaldo Pereira Franco. Então, eu quero deixar o meu abraço carinhoso, respeitoso, principalmente a minha gratidão. E queria dizer para vocês, eu sempre tive esse discurso de acolhimento, sabe? De acolher as pessoas. Eu sempre olho para as famílias como famílias. Nunca me importei com a constituição da família. Se é pai, só mãe, 2 pais, 2 mães. O importante é que ela tenha dignidade e que tenha amor. Então eu sempre tive essa fala. E os garotos gays, as garotas lésbicas, os meninos e as meninas trans me procuram por aí, com os braços mutilados, querendo conversar, querendo alguém que os acolha, porque a família, às vezes, pai e mãe, olha, rejeita. Empurra para a prostituição, empurra para as drogas, empurra para as dores. E eu vinha fazendo esse trabalho já há algum tempo, nas escolas, no meio espírita, e um dia, eu acho, na minha cabeça careca aqui, que houve uma reunião lá no mundo espiritual. Os espíritos se reuniram, olharam para mim aqui na Terra e disseram assim: olha, está vendo ele? Está falando muito. Ele tem muita teoria. Vamos ver se ele passa na prática dentro da casa dele. Aí há 2 anos atrás o meu filho me disse que era filha. Filho de 32 anos, chefe no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, veio me dizer: pai, eu estou fazendo tratamento psiquiátrico há 1 ano e meio. Eu falei: sim. Você está me dizendo então que eu tenho filha? Aí ele disse: é. Aí eu fiquei grávido da essência espiritual. E eu disse para ele assim: bem, eu te amo. E vai mudar o que no amor que eu sinto por você? Onde você não for bem-vindo, eu também não serei bem-vindo, porque eu sou teu pai. Onde você não for aceito, eu também não serei aceito. Não faço questão de ser, porque eu sou teu pai. Porque eu sei que o caráter das pessoas não está na condição sexual, nem no piercing, nem na tatuagem e nem na cor da pele. Caráter é outra coisa. E ele tem. A minha filha hoje, Ana Carolina, tem muito caráter. Sempre teve, sempre foi decente, honesta, trabalhadora. E aí veio a minha prova prática. Eu tive dificuldade para dormir 15 dias. Mas no dia seguinte da notícia, peguei meu telefone, o WhatsApp, e mandei a primeira mensagem. Eu tinha que começar a trocar o artigo masculino definido O pela letra A. Veja você. Bom dia, filha. Depois do almoço, boa tarde, filha. De noite, boa noite, filha. Se precisar ir no médico, alguma coisa, o pai vai contigo. E foi assim.
desse jeito. Dificuldade para dormir, sabe por quê? Não é porque eu tinha uma filha, não. É porque eu tinha medo do que a sociedade poderia fazer com ela. É muita gente hipócrita, principalmente dentro dos meios religiosos. Muita gente com Jesus na boca, sem estar com Ele no coração. E eu viajando, fazendo minhas palestras, e toda vez que eu vinha para São Paulo, eu ficava na casa do meu filho, que agora era filha. E um mês depois, eu tinha que vir em São Paulo fazer palestra. Veja você. Sandra, né? Seu nome? É. Não, menos, eu sou... Não. Então, aí eu tinha que vir a São Paulo. Veja, eu ia encontrar minha filha pela primeira vez. Você já pensou, rapaz? Você que viu um filho, agora vai ver uma filha? Então chegou o dia, eu acordei pela manhã e disse assim para mim mesmo: dá tempo de terminar a história? Dá tempo? Então vai até meia-noite mesmo. Eu acordei de manhã e pensei assim: eu preciso comprar um presente para minha filha. Mas eu quero comprar um presente que signifique amor, respeito a ela, porque ela tem que saber que eu a respeito. Eu passei o dia inteiro, não pensei em nada. Mas quando o Uber chegou na frente do apartamento, do prédio, tinha uma floricultura. Eu falei: vou dar flores para ela. Atravessei a rua, fui na floricultura, escolhi os botões, peguei um cartão, falei para ela, escritor, né, desde cedo, escrevi umas coisas bonitas, né, falando do meu amor por ela. Subi 11 andares em trabalho de parto. Na alma, aquela coisa assim, a contração no coração. O elevador parou, eu toquei a campainha. A porta se abriu, lá estava ela. Quando ela me viu com as flores nos braços, começou a chorar. Essa coisa de mulheres. Quando eu vi ela chorar, eu comecei a chorar também. Essa coisa de pai. Nos abraçamos. Eu dei as flores a ela. Eu nunca beijei tanto. Eu nunca disse tanto que eu amava. Eu nunca disse da importância que ela tinha para mim. Ela foi para o quarto chorando, guardou as flores, depois voltou, nós jantamos, a vida tomou seu curso. A minha filha era concursada, chefe do Tribunal do Trabalho Eleitoral, federal. Ela está morando em Berlim hoje. Ela pediu exoneração do tribunal. Veja você, quem é que não quer um emprego desse, né? Pediu exoneração para trabalhar como TI em Berlim, na Alemanha. Está lá, vivendo a vida dela. E eu estou aqui, muito orgulhoso da filha que eu tenho. Essa minha história já fez com que um pastor viesse me procurar, da igreja protestante, para me dizer assim: você fez a palestra da minha vida. Mas por que eu fiz? Porque eu expulsei meu filho de casa porque ele era gay. E amanhã eu vou procurá-lo para dizer que eu amo ele. Então nós nos perdemos na viagem pela terra. Valorizamos demais as coisas que não têm importância. E precisamos valorizar mais as coisas do coração. Se você não consegue lidar ainda com algumas situações, se você passou por um processo de dor na tua vida, esquece isso, não importa mais. Se você gritou como eu gritei, isso não importa. Pare de falar com seu filho, comece a conversar. Você vai fazer descobertas impressionantes dessa criatura que Deus enviou para o teu lar. E que nós às vezes, por acreditarmos que eles têm que caber nas exigências do mundo, os asfixiamos, sem permitir que eles sejam quem são. Eu peço a Deus, já que nos aproximamos do Natal, para abençoar as vossas famílias, abençoar os vossos lares, abençoar os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos pais. Se encaminhando para o encerramento desse nosso encontro, eu me lembro da conversa de Pedro com Jesus, quando Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar
aquele que me ofendeu, 7 vezes como manda a lei? E o Cristo disse assim: eu não vos digo que deveis perdoar até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Trazendo para o nosso contexto hoje, nós vamos perguntar a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo repetir o conselho para o meu filho que não me ouve e é um cabeça dura? Apenas 7 vezes? E o Cristo vai te responder: eu não vos digo que tu deveis aconselhar o vosso filho apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Senhor, quantas vezes eu tenho que repetir para aquele idoso que está na minha casa as coisas que eu falo e ele não escuta? Eu devo repetir apenas 7 vezes para o idoso, para o papai, para a mamãe, para o avô, para quem está com Alzheimer, para quem está com dificuldades e com distúrbios? Eu deverei repetir apenas 7 vezes o que ele não ouviu? E Jesus vai dizer na acústica da tua alma: eu não vos digo que deveis repetir para o seu idoso apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou tantas vezes quantas forem necessárias, ou quantas vezes o amor pedir, para você exercitar a humanidade, aceitando as pessoas como elas são, e a prova do jeito que bate na sala da nossa casa e que nós precisamos vencer. Então, eu vos digo, no encerramento, é tão maravilhoso ter um lar, não é verdade? Não é importante se esse lar é uma mansão, se é um ninho, uma casa no caminho, uma tapera na favela, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de esposa, de marido, a presença de um filho, ou pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em Ti, por todo o Teu amor, pelos senhores, pelas senhoras, pelas vossas famílias, pelos vossos filhos. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. Feliz Natal.